E o nosso terceiro tipo de publicidade aí direcionada é a comportamental. Ela faz a parte de análise de ações online, tá? Então, ou seja, cliques, históricos de navegação. Exemplo, aqui a gente pode trazer um banner de um hotel, de um site aí, de notícias após o usuário pesquisar aí melhores hotéis em São Paulo. Esse, como é comportamental, ele clicou, ele buscou, ele tem um histórico de navegação salvo, então isso vai começar a aparecer para ele diretamente aí em anúncios. Então vamos lá, agora a gente vai chegar nas ferramentas de publicidade direcionadas, tá? A gente vai falar um pouquinho delas. Então, são os cookies, né? Que eles fazem parte de armazenar preferências do usuário. Exemplo, lojas online, que lembram itens no carrinho, tá? O próprio Google Ads, né? Que ele usa buscas aí para exibir os seus anúncios. Por exemplo, se você buscar por um celular barato, isso vai acabar gerando anúncios aí das lojas que vendem esses celulares baratos. Redes sociais, também é uma ferramenta de publicidade direcionada, tá? A gente vai trazer como exemplo aqui o Facebook e o Instagram. Eles são segmentados por interesses, tá? Ou seja, anúncios de cursos para quem curte páginas de educação. Então, vai chegar para as pessoas já direcionado isso daí. Então, as empresas pagam para direcionar para as pessoas que buscam esses determinados assuntos. E quais são os benefícios aí, então, dessa publicidade direcionada para as empresas? Então, é o aumento de vendas, né? E a parte de redução de custos aí com marketing, né? Ou seja, não precisa ter uma pessoa fazendo marketing diretamente. Então, isso é feito de forma automática, por algoritmos, né? Para a parte de direcionamento já de cliques. Então, parte segmentada, tá? E para consumidores, né? Quais são os benefícios disso? Então, são os anúncios mais úteis e menos invasivos. Ou seja, já que você já está buscando algo sobre isso, por que você não vai querer comprar algo parecido ou algo que contemple isso que você comprou? Então, existem benefícios para as empresas e para os consumidores, tá? Um exemplo que a gente pode trazer aqui. Então, o Spotify, ele sugere listas baseadas no seu histórico de escuta. Se você escuta rock and roll, ele vai, por exemplo, te direcionar para uma playlist do Scorpions, do AC/DC, do Guns. Ou seja, então, isso acaba sendo benefício para as duas pessoas, né? Para que vende e para que compra. Agora a gente chegou na parte de riscos e dilemas éticos, tá? Primeiro, sobre invasão de privacidade, tá? É a parte de coleta de dados sem consentimento claro, tá? A gente pode trazer alguns casos reais aqui, que é o vazamento de dados aí do Facebook pela Cambridge Analytica, tá, pessoal? Segundo, é a parte de manipulação, ou seja, o uso de dados para influenciar comportamentos. Exemplo, eleições, tá? Eles fazem aqueles comerciais de quem está na frente e tal. Isso influencia o comportamento das eleições. Isso também existe em jogos, né? Um tempo atrás, até o Fortnite mostrava bastante da parte de compra de skin para o jogo e tal. E ele acabou sendo processado porque as crianças estavam sendo induzidas a comprar. Então, as crianças pegavam os cartões dos pais e compravam cada vez mais. E aí eles tiveram que mudar um pouco ali o esquema da loja deles para não ficar influenciando tanto a compra, tá? Discriminação. Então, existem anúncios, né, que excluem grupos específicos, né? Exemplo, a gente pode trazer aqui ofertas de emprego por gênero. Chegamos na parte aí de proteção de dados pessoais, né? Então, como a gente falou antes, existe a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela exige consentimento explícito para o uso de dados, tá? Trazendo um exemplo aqui, então, os sites, eles devem permitir que os usuários recusem os cookies, né? Ou seja, se os usuários recusarem os cookies, os dados deles não vão ser salvos e eles não vão ter tantos anúncios direcionados quanto se eles tivessem aceito, tá? E um papel do profissional, tá? Ele é assegurar que as campanhas publicitárias respeitem a ética e principalmente a lei. Vamos lá, aqui a gente tem um caso aqui para discussão, tá? Que a situação é a seguinte, tá? Uma empresa de cosméticos, ela usa dados, tá? De saúde coletados de app fitness
para direcionar o anúncio de produtos milagrosos, tá? A pergunta é, isso é ético? Então, quais leis elas podem ser violadas, tá? Então, ela pega esses dados, a gente teria que saber se esses dados são consentidos, né? Ela pode utilizar um dado aí de um app fitness, né? Que é utilizado para ver as análises do corpo, né? E está utilizando em terceiros, né? Que já é um problema. E está direcionando anúncios de produtos milagrosos. Então, é pior ainda, tá? Então, ou seja, isso não é ético, tá? Isso viola as leis da LGPD, tá? Aqui a gente vai ter uma conclusão e uma reflexão final, tá? Então, sobre a LGPD, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela exige consentimento explícito, né, para o uso desses dados. E, tá, isso aqui a gente falou anteriormente, então ficou duplicado aqui. Vamos para o próximo. Então, a parte da gestão da informação, né? Como deve ser gerido isso? Então, a parte dos sistemas aí da informação. Então, os dados e a informação, elas são diferentes, tá? Apesar de ser tratados de maneiras sinônimas, tá? Então, a gente tem duas imagens, os dados, eles não são processados, né? E a informação, ela já é processada e já é direcionada. Então, como funciona, né? Aqui, a parte dessa informação. Então, primeiramente, chegam os dados, né? Eles são os fatos brutos, né? Ou seja, é um monte de dados que não trazem informações, né? São um monte de dados chegando e a gente não separou eles ainda. Então, isso para a gente não consegue distinguir para que servem esses dados, tá? Então, são fatos brutos. Depois disso, depois desses fatos brutos, eles são selecionados, pré-processados, processados e organizados, tá? Então, eles têm que passar por essas quatro etapas, que é selecionar, pré-processar esses dados, processar e organizar. Para aí sim trazer algo inteligível para a gente, algo que a gente consiga entender, né? E consiga que isso vire uma informação para a gente, tá? No final, então, ela se transforma em uma informação. Então, essa é a diferença de dados e informação. Dados são os fatos brutos, que são selecionados, pré-processados, processados, organizados, para virar algo inteligível, assim chegando a virar uma informação. E a gente chegou aqui na parte do banco de dados, tá? Ou seja, faz parte de um conjunto de entrada, né, dos dados, de determinados processamentos, que tem algumas predições já definidas, e depois disso gera um resultado, né? E desse resultado gera conhecimento, tá? E desse conhecimento a gente consegue transformar em dois pontos. Tá? Ele é uma análise, tá? E o outro ponto é uma tomada de decisão. Ou seja, depois de tudo isso, depois do banco de dados ter uma entrada de dados, determinar o tipo de processamento, fazer as predições definidas, depois ela gerar um resultado, que isso se transforma em conhecimento, que a gente chega no resultado aí, que é uma análise, que é uma tomada de decisão. Beleza, então a gente vai seguir aqui. Chegamos à nossa parte de automatização. Vamos falar sobre a era digital. Então, é impossível a estruturação de dados que seja feita de modo manual, tá? Então, isso acaba sendo o papel da automação, né, da automatização, no tratamento desses dados, tá? Sendo possível definir quais são as entidades envolvidas e seus demais atributos. Ou seja, se tem muitos dados brutos no sistema, de forma manual é impossível a gente estruturar isso, tá? A gente precisa pegar esses dados, a gente precisa pré-processar, a gente precisa processar, a gente precisa direcionar esses dados. Então, isso é tudo feito de forma automatizada, tá? Na parte aqui do banco de dados, na parte automatizada, tá? Então, um banco de dados automatizado, ele faz parte ali de um sistema de informação, onde ele utiliza
ferramentas, né? E ele tem uma interface, tá? Onde com essa interface você consegue manipular, né? Dados manipulados, manipular esses dados. E através dessa interface a gente contém conhecimento. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Big Data também. Então, Big Data. Então, Big Data é a compreensão desses dados, tá? Isso vem através da velocidade, tá? Entre volume e variedade, né? Então, para ter a compreensão desses dados, isso depende do volume, tá? Dos dados e também da variedade desses dados. Vamos seguir com a Big Data aqui, tá? Então, quando tem grandes volumes de dados, a gente necessita de tratamento, tá? Desses dados, porque grandes volumes brutos de dados são nada, né? Não é nada inteligível e é algo que a gente não consegue visualizar, tá? Então, a gente precisa ter uma boa performance, tá? E um tratamento de dados aí eficiente, tá? Assim, para que esses dados sejam estruturados. A gente precisa de tudo isso. Então, aqui a gente chegou à parte de padrões e probabilidade. A partir do novo modelo de transação de duas partes em uma economia digital na sociedade da informação. A gente tem um exemplo, né? Que seria os dados, tá? Então, aqui a gente consegue alinhar a parte de novas tecnologias, como, por exemplo, a parte do Big Data, né? Que a gente falou anteriormente. E será possível aí resolver a parte de análise de padrão e probabilidades estatísticas, capazes de antecipar tendências, trazendo oportunidade de ganhos de negócios. Ou seja, quando a gente utiliza Big Data, a gente consegue antecipar aí os padrões, né, e trazer ganhos de negócios, né, porque a gente vai conseguir ver os dados, né, que estão lá, a gente vai processar esses dados e vai estar um pé à frente aí na parte de antecipar as tendências, tá? E conseguir novas oportunidades aí de ganhos na parte de negócios. Chegamos à parte de legislação, tá? Então, com as mudanças rápidas e impactantes no dia a dia, né? A gente vê a necessidade aí de ter uma maior cobertura da legislação, tá? Assim, criando novas leis sobre a proteção dos dados, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, então, a LGPD. Ela foi criada em 2018, né? E ela tem a ideia de normalizar o mercado, buscar uma maior transparência nessas relações comerciais, né? E garantir aí o maior respeito à individualidade do titular, né? Ou seja, do usuário.